Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, meus irmãos e irmãs, essa solenidade de todos os santos, concluímos essa visita pastoral aqui no setor Penedo, setor pastoral e Serra de Mauá. Comecei essa visita na quinta-feira e fui percorrendo algumas comunidades, visitando, escutando, conhecendo a realidade da região. Foi uma experiência enriquecedora, porque já imaginávamos, iríamos deparar com uma realidade exigente, mas de comunidades muito atuantes, dedicadas, porque aqui a bela região que vocês moram, vocês habitam, tem um forte apelo turístico. E temos que, como igreja, dar a atenção devida a essa realidade. Atender bem espiritualmente os moradores aqui exercem suas atividades, como também os visitantes que acorrem a essa região, qualidade de vida, descanso, lazer, mas que querem manter sua vida religiosa, participar de celebrações, missas, momentos de oração. Então, foi um aprendizado, conhecer, ouvir, e refletir sobre passos importantes a serem dados para melhor, na medida possível, atender
a comunidade católica religiosa aqui de Penedo e Serra de Mauá. Quero agradecer muito as comunidades que nos acolheram, o empresariado, o comerciante. Tivemos uma reunião muito interessante, troca de ideias. Eu acho que eu vou ter que me pesar para saber como é que se eu engordei um pouquinho mais ou menos. Onde nós fomos, tivemos nem tempo de sentir fome. Seminaristas gostaram muito, tá? Podem ficar tranquilos, eles gostaram muito da visita. Então, como sinal, né, desse acolhimento, carinho de vocês, a quem agradecemos muito. Depois teremos um relatório sobre toda essa visita, encaminhamentos. Agradeço o Padre Marcelo, deixou muito à vontade. Quase não apareceu o Padre Marcelo, preocupado de achar que isso podia constranger. Então, ele deixou muito à vontade para reuniões, encontros. A gente viu que realmente ele tem muito trabalho, muita atividade. Quem sabe mais para frente podemos dar um auxiliar para ele. Mais para frente, não é agora assim também tão simples assim. Rezemos pelas vocações, para que possamos prover as comunidades, pastores dedicados, empenhados nesse atendimento ao povo de Deus. Assim queremos futuros padres. Tem 3 aqui que a gente tem que também dar esse acompanhamento. Um está bem próximo de já se ordenar, depois ele vai se apresentar, e os outros demais, os outros estão na filosofia, também se preparando. E nos alegramos que o Senhor está na nossa diocese provendo, suscitando no meio dos nossos jovens empenhados, desejosos de servir a Deus. No ano vocacional, Corações Ardentes, Pés a Caminho, nós temos então que agradecer muito, que agradecer a Deus, nosso seminário, nossa pastoral vocacional, que os frutos estão surgindo, inclusive tendo a possibilidade, nossa pobreza, de enviar padres para a missão. Isso realmente é importante, porque as igrejas particulares dioceses têm que pensar também em outras igrejas irmãs mais necessitadas que as nossas. A gente reclama um pouquinho, mas tem realidades aí muito mais difíceis, de falta de padre. Comunidades ficam meses sem ter uma celebração eucarística, um padre que possa batizar, atender confissão. Não é o nosso caso, ainda bem. Então, lembrando também dessa realidade no Brasil e no mundo. Estamos, então, concluindo essa visita pastoral na festa solenidade de Todos os Santos, tradicionalmente celebrada dia 1º de novembro, mas para facilitar a participação dos fiéis, uma data tão importante, a Santa Sé, a Igreja, o Santo Padre, o Papa, permitiu que a CNBB colocasse para mais para frente, domingo próximo, dia 1º, depois do dia 1º de novembro, a festa, a solenidade de Todos os Santos. Nós hoje recordamos todos os santos e santas, não somente os canonizados, mas os que estão inscritos no livro da vida, como fala o Apocalipse. Ou seja, todos aqueles homens, mulheres, jovens, crianças, todos que partiram dessa vida e combateram o bom combate, se esforçaram em ser fiéis aos mandamentos da palavra do Senhor, acolheram a graça de Deus em suas vidas. Então lembramos desses, não só de São Sebastião, de Nossa Senhora, de São Judas Tadeu, São Francisco, mas também de todos esses grandes homens e mulheres que nós nem sabemos, conhecemos, mas Deus sabe, Deus conhece. Está no livro da vida. Deram testemunho com simplicidade do amor de Deus, bem-aventurados, como fala o Evangelho, os que passaram fome, foram injustiçados, os promotores da paz, os perseguidos, os que mesmo diante dessas lutas, desafios, sofrimentos, dores, não desistiram, procuraram ser fiéis a Deus, carregaram sua cruz com confiança, não voltaram as costas para Deus, para a igreja, não se tornaram pessoas indiferentes, mas lavaram, como diz o livro do Apocalipse, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro.
alvejada do sangue do Cordeiro quer dizer o quê? Ele simbolicamente. Como Cristo, que carregou sua cruz, foi obediente até a morte e morte de cruz, também. A veste alvejada pelo sofrimento, provação, lutas, desafios que enfrentaram, mas não desistiram. Não se apresentaram no juízo final com as vestes manchadas do pecado, do orgulho, da indiferença, do egoísmo, apego. Pelo contrário. Aí vocês vão dizer, mas como isso? Santidade é caminho, processo. Não é de uma hora para outra, não. Muita gente acha que santo nasce santo. Nasceu já com um toque de Deus especial e quase que não tem pecado. Uma vida muito fácil, porque somente voltado para as coisas de Deus. Não é assim. Claro que o santo se volta para as coisas de Deus, mas carregando suas fraquezas, lutando contra elas, se esforçando. Santo não é uma pessoa, segundo a mentalidade humana, aquele purismo rígido, falso, mentiroso, hipócrita, daqueles que dizem que aparência de santidade, mas na verdade tem muito de sujeira, de mentira, de máscara. São pessoas verdadeiras, os santos. Pessoas reais, que têm seu temperamento, às vezes pavio curto, têm dificuldades em várias áreas, como diz São Paulo, o aguilhão na carne, deixo de fazer o bem que quero, faço o mal que não quero. Tem seus momentos de quedas, mas se arrepende, pede perdão, se converte, quer mudar de vida, não se acostuma com o pecado, não se deixa levar pela aparência, por uma piedade falsa que é só aqui na igreja de um jeito, lá fora de outro. Duplicidade, porque não se esforça em mudar. A santidade está na luta, no bom combate. Errei, Senhor. Deus acolhe, se alegra com aqueles que são verdadeiros com Ele e consigo mesmos. Eu errei, pequei, Senhor, perdão. E se esforça. Deus não é aquele que passa a mão na cabeça. Ah, você é assim, né? Paciência. Jesus já te aceita do jeito que você é. Cuidado com isso. Claro que Ele nos aceita, porque Ele nos ama, mas detesta o pecado que cometemos, porque o mal que nos causa é grande, nos afasta do caminho do bem. Então não desistamos, cuidado com nossas críticas, apontar os dedos, julgamentos precipitados, cada um tem suas lutas, suas dificuldades. Vamos alvejar nossas vestes. Ao longo desse caminhar, estamos inseridos no tempo. Os santos estão na eternidade. Esse é o tempo da graça de Deus na nossa vida. Estamos inseridos nesse tempo. Vamos alvejar nas lutas, desafios. Talvez a nossa veste, simbolicamente, costurada, remendada, mas alvejada na conversão, na dedicação, na luta, não manchada pela indiferença, pelo medo, pelo orgulho, pela vaidade que cega, pela atitude falsa de sempre exigir dos outros que se corrijam, que acertem, mas não move uma palha para melhorar, que sempre tem uma palavra que humilha o outro, com suas críticas ácidas, mas não move nada para melhorar e acertar, que sempre acha que o outro está errado e você com a razão, que a culpa é dos outros e a sua não. Isso é coisa da época de Adão e Eva, quando fugiram de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, Deus chega para eles, se aproxima, eles fogem. A gente continua fugindo de Deus, porque nós fugimos de nós mesmos. Não encaramos de frente os nossos erros, nossos pecados. Por isso, Adão e Eva fazem o quê? Começam a culpar um ao outro.
Até Deus eles culpam. A Eva culpou a serpente. Adão falou assim com Deus: foi a mulher, a culpa é sua, você me deu a mulher que me fez comer a maçã. Ou seja, essa atitude, claro que é errada, de querer culpar. A culpa é do meu marido, é da minha esposa, os filhos culpam os pais, os subalternos culpam as autoridades culpam os seus colaboradores, e assim vamos nos autodestruindo enquanto humanidade, nos desumanizando. Relações vão se fragilizando, familiares, até eclesiais. E ao invés de refletir sobre a santidade, caminho de generosidade, atenção, cuidado, apoio, perdão, nós não fazemos isso. Então, na festa de Todos os Santos, é lembrar desses que estão no céu e continuam na caridade a apresentar nossas preces a Deus. E queremos chegar lá, queremos fazer parte da igreja chamada triunfante. A nossa é peregrina. E quando fala peregrino, quer dizer, vai ter um tempo. Vamos aproveitar bem o tempo que o Senhor nos concede, que não sabemos quanto tempo vão ficar nessa vida. Vale a pena alimentar sentimentos negativos, cultivar certas ideias que a gente sabe que nos corrompe, que nos adoece, mágoas, vinganças, ressentimentos? Rezemos. Quem tem dificuldade de esquecer, a gente não esquece, mas apesar daquilo que quem nos causou mal, nós dizemos, apesar de tudo, vale a pena perdoar, nos libertar do sentimento tóxico, do ressentimento, da mágoa e do perdão. É a brecha da ação do maligno na nossa vida. Quantas famílias destruídas, quantas relações poderiam essas relações poderiam ser amadurecidas, mas não acontece por causa das brechas, manchas do pecado que permitimos e alimentamos. Então, a festa de Todos os Santos é para lembrar que nós temos uma meta a cumprir, nós temos um caminho a trilhar para participar com eles dessa festa, alegria do céu. E quando nós estamos aí cultivando esse caminho, nos inspiramos mutuamente, porque os santos nos inspiram, são nossos heróis na fé. Eles não substituem Deus, não estamos aqui lembrando os santos substituindo Deus. Não existe idolatria na Igreja Católica por causa das imagens. A idolatria está no coração. Você é idólatra sem ter nenhuma imagem, quadro em casa. Idólatra pelo seu apego, pela sua manipulação, a projeção de um falso Deus, em que você quer, de a todo modo, trazer os, vamos dizer, discípulos e discípulas desse ídolo, que é a projeção do seu egoísmo. Um Deus à sua imagem e semelhança, crítico, vingativo, ressentido, que não olha para o outro. Esse é o tipo de Deus que alguns seguem com sua agressividade, com o seu fanatismo, com a sua indiferença. Isso é idolatria. Mas o nosso Deus, o Deus verdadeiro, ao qual São Sebastião seguiu até o fim, Nossa Senhora, São Judas Tadeu, São José, São Francisco aí, todos os santos que vocês têm devoção, são nossos heróis na fé, porque seguiram o verdadeiro Deus. A idolatria está no modus vivendi, modo de vida, projeções falsas de um Deus que não existe, e que nós, por nosso orgulho e soberba, projetamos. Então, queremos participar da festa do céu, pensemos na vida dos santos, conheçamos os santos. Quem conhece a vida de São Sebastião, tem muita devoção a São Sebastião, eu faço promessa a São Sebastião. E aí, quem foi São Sebastião? Quem foi o Sebastião que deu a vida por Jesus? A gente nem conhece direito.
Ah, eu fui católico, agora eu aceitei Jesus. Foi nada. Você nem conhecia da sua religião católica, doutrina. Você conhecia algumas coisas assim, algumas modos de viver a religião católica que nem sempre é correta. Você nem conhece, nem aprofundou. Então a gente precisa conhecer, aprofundar, entender nessa festa dos santos a vida, o testemunho de cada um deles. Pois bem, é isso que eu gostaria de refletir. Vamos aproveitar o tempo da graça, nos preparar, inspirado pelos santos que tinha seus defeitos, seres humanos. Alguns eram meio temperamentais, outros brincalhões, mais sérios, menos, cada um com seu jeito. Viveram a santidade, com seu temperamento, com a sua personalidade, melhor dizendo, mas forjando o caráter, que é isso que importa, pautando nos mandamentos de Deus. Essa festa de Todos os Santos nos ajuda a refletir sobre a nossa vocação, que possamos levar com seriedade a vocação batismal, que é a santidade, a buscar sermos fiéis, dedicados servidores do Evangelho, fiéis ao chamado, à missão que o Senhor nos confia. Amém.